No Jogo Aberto de hoje, a atriz Gisela de Castro e a dramaturga Clarice Fuchmann batem um papo sobre a peça Ao Redor da Mesa, uma homenagem ao centenário de Clarice Lispector, um dos nomes mais importantes da literatura do século XX. Gente, primeiro queria agradecer a presença de vocês, parabenizá-las pela peça, que é um formato muito legal. E Clarice, você estuda há muitos anos a vida da Clarice Lispector, que aliás sua xará. E aí eu queria saber o que te inspirou tanto a se engajar nessas pesquisas durante tanto tempo. A própria obra da Clarice, né? Mais do que a história de vida dela. É um convívio de muitos anos, desde a adolescência, que se fortaleceu na Faculdade de Letras da UFRJ, que eu fiz. E essa leitura, toda leitura, ela se enriquece quando a gente transforma ela em alguma coisa pessoal. E nos últimos 5 anos, eu tenho feito dramatizações de Clarice para o evento que acontece no Rio, agora no mundo inteiro, chamado A Hora de Clarice. Então, eu comecei no próprio SESC a fazer, primeiro, uma leitura integral de um dos livros dela, que durou de 2 da tarde às 9h30 da noite, A Paixão Segundo GH, com Moacir Chaves dirigindo, 9 atrizes. E daí foram outras, Por Onde Andou Clarice, Clarice no País da Música, até que surgiu, então, essa ideia de criar uma peça com base de toda essa máquina de criação que é o processo interpretativo. Então, juntou o estudo de muitos anos, a paixão pela obra da Clarice e a oportunidade de dar maior visibilidade a ela esse ano, que é o centenário. Sim. E o formato da peça é o encontro da Clarice mais nova, que é interpretada pela Gisela, com a Clarice mais velha no final da vida já. Eu queria saber como que acontece esse encontro. Esse encontro, ele não tem muita explicação na peça. A motivação dele é para quebrar um pouco o mito da Clarice como sendo igual a vida inteira. Então, é uma jogada, digamos, dramatúrgica e para mostrar que existe um processo de mutação em todos nós. E ela, como uma grande escritora, ela passou para o mito. Então, o encontro se dá ali meio sem explicação, né? E tem uma coisa interessante também na peça, dessa revisão da obra, né? Eu acho que todo artista, se tiver a oportunidade de rever e repensar a sua própria obra, vai se deparar com esse embate, né, consigo mesmo. Porque você vai evoluindo, vai mudando, né? E eu acho que isso é interessante na peça, desse questionamento dela com ela mesma. Se eu fosse voltar no passado, o que eu faria, o que eu não faria? Sim. Fica interessante. E isso acontece no cenário antigo, no cenário atual, ou não tem esse foco? O cenário é bem abstrato e foi uma criação da Natália Lana, com a iluminação do Vilmar Olos, e ficou um ambiente muito bonito. As pessoas estão gostando muito da estética da peça, né? O visual encanta. Porque, como não tinha exatamente uma formalidade, nem uma época, o cenário tinha que abranger esse onírico, tinha que ser abstrato para poder comportar essas várias épocas, né? No próprio roteiro tem, né, passagens oníricas, além do campo da memória, em que elas revêem cenas daquilo que elas escreveram. Agora, existe uma datação inicial em torno da qual gravita a peça, que é mais ou menos o início dos anos 1960, né? E aí esse ponto, desse ponto para o futuro vem a 1960, né? E no final arrasta o inverso. Mas, enfim, em termos de temporalidade, genericamente falando, tem esse ponto de referência, em que a Clarice mais jovem é visitada abruptamente, subitamente, pela Clarice de quase 20 anos depois. Agora, Gisela, além, obviamente, da qualidade das obras da Clarice, o que você acha que fez ela se tornar esse ícone na literatura do Brasil? Olha, era uma prosa poética, né, de uma beleza muito grande. Eu acho que a liberdade com que ela escrevia, bicho solto, assim, né? A Clarice era muito ousada, muito moderna, quando a gente pensa. E tem falas na peça que são tão atuais, são tão de agora, do hoje. Eu acho que é isso, essa mulher que tinha uma visão
além da sua época e sobre questionamentos mesmo do que é ser mulher, do que é ser cidadão na sociedade brasileira. Tinha muita criticidade no discurso. Assim, era uma romancista, mas vinha com muita crítica também, né? Os textos todos. Vinha com muita crítica, com muita reflexão existencial e uma dimensão importante, falando do paradigma, né, da nossa literatura, que é a linguagem, né? Desde o primeiro grande crítico, Antônio Cândido, ele já percebeu ali. Ela trouxe para a literatura brasileira uma outra dicção, que não existia antes, que não é nem a psicológica, nem a do social engajado. Então, ela trouxe um caminho novo. Ela está aí. Entendi. E a gente sabe que ela viveu numa época que a gente não podia desfrutar tanto do audiovisual. Então, o que a gente sabe sobre ela é através de livros, né, hoje em dia de sites de pesquisa. E eu queria saber se houve essa preocupação na peça em colocar uma personagem fidedigna a Clarice, ou também não tem essa preocupação? Eu acredito que na construção da encenação, né, quando junta o diretor, o elenco, e nós buscamos ali uma proposta para levar o texto à cena, não teve essa preocupação documental. Eu faço até uma Clarice um pouco mais alegre, um pouco mais animada, em contraponto com a Clarice mais velha, já um pouco mais amarga, mais contida, mas sem se preocupar com trejeitos, com uma mimetização, não, isso era... Porque não é esse o foco da peça também. Isso, na verdade, foi uma escolha do supervisor, tá? No texto já teria uma marcação maior dessas duas, porque elas teriam pontos de similitude e de dissensão. Ou seja, uma tensão que também não é uma coisa esquizofrênica, de uma pessoa nos anos 60 está de um jeito e 15 anos depois está de outro, né? Então tem que ter, né, confluências, encontros. Sim. Mas a gente até brinca, assim, em alguns momentos da peça, tem um gesto que a Esther faz e eu acompanho um pouco, tem um jeito de cruzar a perna e se escorar, a gente brinca um pouco com essa... Isso eu sugeri, inclusive, ao supervisor, citando alguns filmes, né, de irmãs com pais, que procurasse trazer isso, né, para a encenação. Mas você teve alguma esse dificuldade? mimetismo. Você teve alguma dificuldade para interpretar? Sentiu alguma dificuldade ou... É sempre muito difícil, a gente sempre se pergunta, ai meu Deus, por que eu estou fazendo isso? É sempre muito difícil, mas ao mesmo tempo é tão bonito, é tão prazeroso cada vez. E quando a gente tem momentos da peça, né, que a gente para um pouco para assistir a cena do outro, e eu fico encantada de ver meus colegas em cena tão bem, tão bonito, e ouvir aquele texto, é bem gostoso. Passar do sofrimento da estreia. Entendi. Agora, para finalizar já, eu tenho uma curiosidade que, Gisela, ela escreveu até o final da vida, né? O último foi o A Hora da Estrela, que é conhecidíssimo. Em qual fase você acha que ela teve mais inspiração para as obras? Você acha que existe isso? É lógico que a maturidade vai trazendo mais bagagem, né? Quanto mais velho você fica, mais coisa você vai lendo, a vida vai te formando, né? Mas eu acho que é bacana também pensar nos arroubos, nos impulsos da juventude. E eu acho que ela passou por várias fases. Então, acho que a Clarice nasceu já com muita inspiração. A vida inteira ela carregou isso. Entendi. Gente, eu vou pedir para vocês, então, olharem para essa câmera, divulgarem a peça, a programação certinha. Então, o espetáculo Ao Redor da Mesa, com Clarice Lispector, está em cartaz no Sesc Copacabana, no espaço Mezanino, sempre de quinta a domingo, às 20 horas, até o dia 29 de março. Agora está sendo um sucesso, está lotando, então tem que comprar com antecedência o ingresso para não chegar lá e já está esgotado. Gente, muito obrigada mais uma vez, parabéns pela peça. Obrigada. O Jogo Aberto fica por aqui e até a próxima.